todos, eu sou o Carlos Magalhães, do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por sua audiência e por você estar aqui comigo na Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. Eu estarei aqui todos os sábados às 10 da manhã com o programa Missão Ser Feliz, trazendo mais consciência para um mundo de pessoas mais prósperas e ainda mais felizes. Hoje eu vou abordar aqui um tema que eu denominei o poder do perdão. Algumas perguntas que muitos de nós já nos fizemos vão ser respondidas aqui hoje, como, por exemplo, o que é o perdão? Por que eu preciso perdoar? E por que é que eu tenho que perdoar quando não foi eu quem errou, quando não fui eu quem errou? Ou então algumas perguntas como posso eu perdoar alguém que não quer falar comigo? Como eu posso perdoar alguém que eu não consigo viver em convívio, que eu não consigo ter harmonia com aquele relacionamento? E quando eu desejo perdoar, quero perdoar o outro, mas o outro não fala comigo, quando ele não quer aceitar o meu perdão, como posso eu perdoar? Será mesmo que nós entendemos o verdadeiro significado dessa palavrinha perdão? Qual é o verdadeiro sentido do perdão? O que é o ato de perdoar? O que significa e quais os benefícios que ele traz para mim e para o meu semelhante? E será que tem uma melhor forma, uma melhor maneira de se perdoar? Bom, para falar de perdão, nós teremos que falar também sobre aceitação, sobre relacionamento intrapessoal. O entendimento desse conteúdo, com certeza, vai levar você a um outro patamar de consciência que, sem dúvidas, vai contribuir para te apresentar a um nível bem mais elevado de satisfação existencial, de liberdade, de felicidade, de alegria. O que é o perdão? Perdão é a intenção somada a uma atitude e ação, com o único propósito de libertar, de liberar, de nos desconectar daquilo que não nos pertence, mas que às vezes nós assumimos para nós mesmos, por conta de julgamentos, por conta de críticas, e aquilo que por motivos diversos, que nós vamos abordar aqui, durante os nossos programas, aquilo que por motivos diversos ainda nos afeta negativamente. O ato de perdoar se inicia com o ato de se auto-perdoar. Se auto-perdoar e perdoar o nosso semelhante está na base daquilo que eu chamo de relacionamento sustentável. O relacionamento sustentável nada mais é do que eu me relacionar bem comigo mesmo, eu me honrar, eu me valorizar. E o ato de perdoar tem como principal objetivo libertar a nós mesmos de nossas culpas, das nossas inferioridades e de todas as ofensas que um dia nós assumimos para nós. Tudo aquilo que em algum momento, ou devido a algum estado emocional, a gente polarizou como um erro, como algo negativo, e independente se aquilo aconteceu de forma consciente ou de forma inconsciente, ao me perdoar e ao perdoar o meu semelhante,
eu liberto não só a mim, mas ao outro também, desse elo por onde é um elo, como se fosse um elo de comunicação, por onde transita toda a sorte de informações negativas que acaba se estabelecendo entre nós devido à nossa escolha de exercer um ponto de vista negativo, um ponto de vista de crítica ou de julgamento. E é por causa disso que o perdão pode ser exercido a partir de um processo que eu denomino como processo de percepção mental. Mas o que a percepção mental tem a ver com perdoar? Por que a nossa qualidade de percepção pode contribuir com o perdão? Simplesmente porque a qualidade de percepção é que determina como nós percebemos e interpretamos tudo o que acontece fora de nós. E esse é o alimento que nutre a nossa mente. Sim, a qualidade das minhas percepções é o alimento que nutre a minha mente através das verdades, das mentiras, das afirmações que constantemente eu afirmo para mim mesmo. Esse é o alimento que vai servir de adubo, que vai potencializar a germinação de meus pensamentos, das minhas ideias, daquilo que eu falo, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E esse conjunto é que vai me levar às novas escolhas, às decisões, às atitudes, às ações ou reações, que vai me apresentar a colheitas, aos resultados, desejados ou não. E nós vamos percebendo esses resultados no nosso ambiente, através das diversas circunstâncias que nós somos apresentados diariamente na nossa vida. Resultados, lições, aprendizados. Esses resultados, eles vão retroalimentar mais pensamentos, mais sentimentos, que vão nos levar a mais do mesmo daquilo que nós estamos colhendo, obtendo como resultado. E assim, de forma contínua, se processa o ciclo da vida. Resumindo essa pequena parte aqui de introdução, um sentimento de julgamento, de crítica, de raiva, toda sorte de sentimentos negativos e indesejáveis sempre começam a partir de um referencial estabelecido por um ponto de vista a nível da minha percepção mental. Não necessariamente aquela realidade que está acontecendo é o que me afeta, positiva ou negativamente. O que me afeta positiva ou negativamente é a minha interpretação sobre aquilo que está acontecendo. É a forma como eu internalizo aquilo, a partir das minhas qualidades de percepção, como eu percebo aquilo. Essa percepção alimenta e nutre a minha mente com aquelas informações, que são as verdades que eu afirmo para mim mesmo. E tudo isso vai eliciar novos pensamentos, ideias, palavras, emoções, que em conjunto vão gerar novos sentimentos. Conforme nós pensamos, nós falamos. Conforme nós pensamos, nós sentimos. Conforme nós pensamos, falamos, sentimos, nós agimos. Conforme nós agimos, nós obtemos resultados. E, com esses resultados, aumentamos ainda mais o alimento daquilo que nós sentimos. É importante destacar que o sentimento tem a capacidade de se comunicar e alimentar diretamente a base da nossa consciência na não localidade, a partir do nosso subconsciente, o que eu chamo de mente extrafísica, com informações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, mas que passam a ser responsáveis por toda a base vibracional de cada molécula, de cada átomo do meu corpo, do nosso corpo. O que eu chamo de
identidade energética vibracional ou assinatura energética vibracional, tá? Essa identidade energética que é responsável por boa parte de toda a nossa criação. Bom, o perdão, então, é a intenção e a ação de perdoar, ou seja, aceitar de bom grado sem julgar, tá? E tem o intuito de romper laços e até eliminar sentimentos e informações negativas indesejáveis que estão instaladas em nós a nível subconsciente e que muitas vezes nos apresentam a instabilidades, a sentimentos indesejáveis, a desequilíbrios físicos, mental, emocional e até mesmo espiritual. Esses desequilíbrios podem até somatizar e a nos afetar a nível fisiológico, gerando no nosso físico, transtornos a nível emocional, mental, físico, até mesmo doenças graves ou simples, mas tudo isso pode se originar a partir do ato de não perdoar, de se ressentir. Alguns exemplos desses sentimentos negativos que nos desestabilizam são sentimentos de ressentimento, de culpa, de raiva, de inferioridade, de incapacidade, de medo, sentimentos de ódio, de vingança, rancor, rejeições, desaprovações, carências, tristezas. E tudo isso também é desencadeado muitas vezes pela falta do amor próprio e por não merecimento. O perdão, ele está diretamente ligado à aceitação, a aceitar de bom grado. Não no sentido de se conformar, tá? Mas no sentido de não rejeitar, no sentido de reconhecer de bom grado, de forma leve, entender que aquilo também pode ser contribuição no nosso processo de evolução, agradecer, abençoar, aceitar e deixar ir. É importante ter compreensão que toda mudança, para que algo mude, é necessário exercermos a aceitação. A aceitação é o princípio da mudança. Se você não aceita, você rejeita. Se você rejeita, você não acessa. Se você não acessa, você não muda. Tá? Então, se você tem um problema e você não aceita aquele problema para mudar aquele problema e aquilo te afeta, você já passa a ter 2 problemas. Tá? Então, o perdão é se você se permitir liberar aquilo que não é desejável para você, sem julgo, sem rejeição. Tá? Bom lembrar que tudo que resiste persiste em nossa vida. A tudo que a gente resiste, persiste. Tá? Então, o perdão está ligado ao ato de respeitar a liberdade de expressão da outra pessoa, ao ato de respeitar o valor da contribuição do próximo para nós, para o sistema, o valor da contribuição de cada lição. O perdão está ligado a eu me aceitar em primeiro lugar, perfeito como eu sou para este momento atual, mas reconhecendo que eu sempre posso melhorar, para que depois então eu possa aceitar o outro com o devido respeito que ele merece, o mesmo respeito que eu gostaria que ele exercesse comigo. Só que para isso se faz necessário aceitar a mim mesmo, respeitar a mim mesmo, valorizar a mim mesmo, para eu aprender a aceitar, a respeitar, a valorizar o outro. Só assim é que eu vou poder me relacionar melhor comigo mesmo. E só assim é que eu serei melhor contribuição em relacionamento com o meu semelhante. Tá? Aprender a respeitar os valores dos outros, aprender a respeitar como ele pensa, como ele age, independente dos meus pontos de vista, dos meus parâmetros, independente dos meus interesses, tá? É fundamental para que se estabeleça esse relacionamento. Muitas vezes, esses meus pontos de vista é que me levam a criticar e a julgar, é que me levam a culpar ou responsabilizar alguém, e daí vem depois a necessidade de perdoar.
para me libertar daquilo que eu mesmo escolhi me tornar refém e que acaba fazendo mal para mim, tá? É sensato que eu deva respeitar e aceitar o meu semelhante, mas é mais sensato ainda que eu deva me aceitar e me respeitar. E claro, é sensato que eu aceite o meu semelhante, independente de como ele pensa, de como ele fala, de como ele age. É escolha minha continuar com o relacionamento ou não com o meu semelhante. Mas fato é que eu não tenho controle sobre o outro. Se eu desejo mudar algo na minha vida, que seja eu o exemplo, que seja eu a mudança que eu desejo, a semente da mudança que eu desejo ver acontecer na minha vida, no mundo, né? Ou no meu semelhante. E basicamente essa questão de respeito, né, comigo mesmo, né, para respeitar o próximo, é o que eu espero do outro também. Eu gostaria de ser respeitado, independente da forma como eu penso, independente das minhas crenças, dos meus valores, dos meus referenciais, tá? Talvez a princípio não seja muito agradável para os meus valores, para as minhas crenças, para os meus paradigmas negativos, esse conceito de respeitar o outro como ele pensa, mas perceba que quando eu só respeito o outro se ele mudar, eu não estou respeitando, eu estou controlando, querendo controlar o outro, tá? O fato é que quanto mais rápido a gente trabalhar na autoaceitação e aceitar a nós mesmos, quanto mais rápido eu me auto-perdoar, quanto mais rápido eu honrar o meu ser, a minha vida, o meu valor, mais rápido eu vou compreender o outro e me harmonizar com o outro. E esse é, né, um dos princípios aí da evolução, né? E a minha vida, claro, mais rápido vai se tornar uma vida livre, mais leve, e com isso eu vou contribuir também com a vida das pessoas que eu amo, das pessoas com as quais eu me relaciono. Tá? Então nós temos que trabalhar primeiramente a nível de nos relacionarmos bem conosco, comigo mesmo, relacionamento intrapessoal. Essa harmonia vai contribuir com o nosso processo de expansão de consciência, de desenvolvimento, e é que vai nos alinhar com o propósito principal, que é essa reconexão com a essência, o resgate da minha identidade, que é o fato de nós estarmos aqui, né, que é o propósito de evolução. Mas para isso se faz necessário muitas vezes ter que sair de uma zona de conforto, criar novas rotinas, pensar diferente, desenvolver novos hábitos, tá? E o que às vezes não é assim tão fácil. Pode ser simples, mas não é tão fácil, tá? Bom, pensar e agir diferente é o que vai nos apresentar a resultados diferentes. Se a gente não alterar aquilo que a gente tem por hábito de fazer, de entregar, é insensato eu esperar que eu vou conseguir receber algo diferente dos resultados que eu já tenho obtido, tá? Ao fazer sempre as mesmas coisas, eu não consigo, né, alterar aquilo que já estou recebendo. E se isso for negativo, tá? Perceba que eu vou continuar plantando sementes correspondentes àquilo e recebendo, colhendo sementes correspondentes àquilo, tá? Muitas vezes aquilo que eu estou colhendo, né, hoje é justamente, né, o necessário para me trazer até este momento presente aqui, que eu estou vivendo hoje, para eu perceber qual é a melhoria que eu preciso desenvolver em qual determinada área da minha vida, tá? Mas, em resumo, aceitação e respeito é fundamental nesse processo de auto-perdão e de perdoar, tá? Simplesmente porque aquilo que é do outro, se ele faz certo, se ele faz errado, pertence ao outro. Aquilo que é do outro está no outro. E se está no outro e pertence ao outro, não deveria afetar a mim, a menos que sirva de gatilho para ativar o mesmo daquilo em mim. E se ativa o mesmo daquilo em mim é porque também está em mim.
Então, eu preciso primeiro trabalhar aquilo em mim, tá? O plantio do outro, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, não deveria me afetar, a menos que eu permita, tá? Bom, então tudo isso que eu estou falando aqui até agora, eu só poderei mudar a partir de mim mesmo. Não é culpando o outro, não é responsabilizando o outro, ou alguma situação externa, tá? Que eu vou resolver isso, tá? Muitas vezes eu só ataco o outro, eu julgo o outro, eu culpo o outro como forma de defesa, mas para me defender do quê? Para me defender de mim mesmo, tá? Mas não é a partir de alguma coisa fora de mim que eu vou estabelecer uma mudança em mim. Aquilo que está lá fora já é consequência. A causa está em mim, tá? Então eu preciso mudar a causa, senão eu vou ficar que nem um remédio. O remédio é só para remediar, tá? Então você precisa trabalhar na causa. E para trabalhar na causa, todos esses elementos que eu falei aqui, de aceitação, de respeito, de perdão, né, são fundamentais. Na verdade, o que me afeta não é o que o outro faz, não é o que o outro diz. A única coisa que tem o poder de me afetar é aquilo que já está em mim. E conforme eu interpreto aquilo que o outro falou, aquilo que o outro fez, conforme eu internalizo aquilo dentro de mim, muitas vezes eu necessito me defender daquilo que está em mim. E aí eu tenho que arrumar culpados, tá? Então, preste muita atenção. Quando você critica uma situação, perceba se aquilo que você está criticando no outro não é algo que te incomoda em você por alguma inferioridade, por alguma culpa, por alguma incapacidade, por alguma revolta, por alguma indignação que é sua e não do outro, tá? Tudo isso é catalisado por gatilhos mentais que o seu referencial, que o seu ponto de vista vai ativar. A forma como você percebe, lembra que eu falei a qualidade da percepção? Tá? O que tem o poder de me afetar são sensações, estados emocionais ou fisiológicos, iniciados a partir de sentimentos que são gerados a partir das minhas percepções, dos meus pensamentos. E sobre isso eu posso me reprogramar, eu posso aprender a me condicionar para passar a ter pleno controle e não simplesmente me deixar levar por condicionamentos automáticos, atividades mentais automáticas que sempre vão me levar para o caos, para toda a sorte de sentimentos e ressentimentos negativos. Por quê? Porque se trata das minhas próprias percepções, tá? Elas são estabelecidas a partir dos meus valores, das minhas crenças. Muitas vezes eu quero controlar o outro e eu não consigo controlar nem o meu pensamento para entender isso. É importante entender que sobre as ações, os pensamentos, sobre aquilo que o outro faz, sobre o que ele pensa, eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho como exercer nenhum controle. Ele só muda se ele desejar mudar. Agora, eu posso exercer controle sobre mim, tá? Mas muitas vezes, como eu disse, não consigo controlar sequer os meus pensamentos a ponto de trazer à luz esse entendimento, tá? Como posso eu esperar controlar algo externo a mim, o que o outro pensa, o que o outro faz ou deixa de fazer? Como posso esperar isso? Se eu não consigo controlar a mim mesmo, se eu não consigo controlar o meu pensamento para trabalhar de forma a deixar isso mais leve, tá? Para mim. Na verdade, só faz sentido a necessidade de perdoar e de me perdoar depois que eu tenha emitido algum sentimento de julgamento. Se eu não julgar, se eu não criticar, se eu não apontar o erro para o outro, eu não preciso perdoar. Bom,
Muitas vezes nós desconhecemos tudo isso que eu falei a nível consciente, a nível racional, porque esses condicionamentos eles estão na base do nosso subconsciente. Mas é para isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês aqui, que na verdade eu vou estar dividindo em duas partes. Hoje eu vou estar passando a primeira parte, é um conteúdo um pouco extenso, mas é importante que você ouça e reouça quantas vezes for necessário, desde o início, tá? Para que você possa compreender que tudo consiste em informações. E essas informações, elas se instalam ou se instalaram em nós a partir de várias fontes. Algumas já vieram geneticamente, né, a nível genético, DNA, e outras a nível de sentimentos, a nível de energia, a nível daquilo que a gente come, daquilo que a gente respira, tá? O que recebemos, o que sentimos, o que comemos, o que respiramos, o que bebemos, tudo é informação. E essas informações ficam na base da nossa programação, tá? Umas foram recebidas, outras já estavam instaladas ali porque vieram geneticamente, mas não importa, tá? Outras se instalam a partir daquilo que a gente sente, e aquilo que a gente sente se inicia a partir do nosso campo de percepção, né? Mas essas informações elas vão ficar ali na base da nossa programação e muitas delas vão agir como se fosse vírus, igual um computador, na base da nossa programação, impedindo que a gente exerça o nosso pleno potencial, a nossa melhor versão, igual um computador. Imagina um computador mais potente, porém foi entrando informações que são vírus. Chega uma hora, o computador não funciona direito. Ele pode ser o mais potente do mundo, mas ele começa a travar. E é o que acontece com a gente. Tá? Às vezes, se tem um vírus no computador, você puxa o mouse para a direita e o mouse vai para a esquerda. E a mesma coisa a gente. Muitas vezes nós sabemos o que desejamos, temos consciência do que é preciso fazer, mas simplesmente não fazemos. Somos condicionados a pensar de uma forma que nos leva no sentido contrário daquilo. Por conta daquilo que nos leva no sentido contrário daquilo que seria necessário a gente fazer, né? As atitudes que a gente deveria tomar, as escolhas que a gente deveria tomar, por conta dessas programações que estão ali como vírus, nos condicionando no sentido contrário, tá? E às vezes esses sentimentos que vêm a nós, eles se tornam mais evidentes como se o nosso corpo estivesse gritando, tá? Nos mostrando aquilo que nos faz mal, para que a gente trabalhe naquilo. Então muitas vezes, aquilo que o outro faz, que você sente raiva, na verdade o outro está sendo a sua dor, para que essa dor mostre para você o que você precisa melhorar em você. É a mesma coisa, você tem uma dor de dente, essa dor às vezes ela não é desfavorável, ela é favorável, porque a dor de dente está te mostrando que algo está errado com o seu dente, e você vai e você cuida do dente. Negativo seria se você não tivesse dor e perdesse o dente. Então a dor ela está te mostrando o que não está bem com você. E muitas vezes essas situações que aparecem na nossa vida como lições, né, que eu digo que tudo são bênçãos, ou os frutos maravilhosos que a gente colhe, ou as lições, os aprendizados que vêm a nós, né? Por quê? Porque aquilo que são colheitas favoráveis está nos mostrando que a gente fez um plantio desejável. E aquilo que vem a nós como lições está nos mostrando que a gente precisa melhorar na gente, que a gente precisa aprender, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa trabalhar na gente, curar na gente, para parar de buscar culpados, para parar de tentar se defender de nós mesmos atacando os outros. É importante que a gente compreenda isso. E esse processo, ele se inicia a partir do perdão. A partir do perdão. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui e eu vou deixar para o nosso próximo programa. Vou abordar mais um pouquinho, inclusive, né, uma forma, né, que a gente pode trabalhar para que a gente consiga de forma mais leve se auto-perdoar e também perdoar, deixando claro aqui que a gente não deve, não é que eu preciso perdoar
porque o outro merece ou não merece o meu perdão. Não. Eu preciso perdoar porque eu mereço ser feliz. Eu mereço me libertar. E muitas vezes o ato de não perdoar é que me mantém preso a toda a sorte de ressentimentos que só podem fazer mal para mim mesmo. O outro muitas vezes nem sabe o que eu estou sentindo, tá? Aquilo que afeta a mim, só eu posso curar em mim, só eu posso melhorar em mim, tá? Muitas vezes nós somos apresentados a uma situação que nos coloca em foco de tensão e nesse momento nós, ao invés de ter consciência e agir, a gente reage ao eco daquilo. A gente acaba perdendo para nós mesmos e acabo dando controle àquilo que está fora de mim, que está me fazendo mal. Eu acabo justamente dando controle àquilo que eu digo que não é bom, que eu digo que está me prejudicando. Tá? Quando eu culpo o outro, eu estou decretando que o outro é o responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida. E quando eu decreto que o outro é responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida, eu estou decretando que ele é quem manda na minha vida. Agora veja como é insensato eu, por um lado, dizer que o outro não presta, que o outro está me prejudicando, e por outro lado estou decretando que a minha vida vai mal por conta dele. Então eu estou dizendo que eu autorizo ele comandar a minha vida. Então eu estou autorizando alguém que me leva para o mau caminho, que me leva para um lugar indesejável, um sentimento negativo, eu estou dando o poder a essa pessoa para cuidar da minha vida. Eu estou largando mão do meu destino, do meu futuro, e entregando o meu destino na mão daquilo que me faz mal. Não faz sentido, não faz sentido, tá? Essas informações que nós temos dentro de nós mesmos, né, a nível subconsciente, que diretamente me afetam negativamente e que me fazem julgar, que me impedem de acessar o equilíbrio necessário para eu resgatar o autocontrole sobre mim mesmo, tá? É um processo de autodefesa. Por isso que eu julgo, por isso que eu julgo. Eu me libertando disso, eu vou me conectar às melhores escolhas, que vai me apresentar a resultados positivos, aqueles resultados que eu tanto desejo na minha vida, tá? Por isso que eu falei que o fato de eu não aceitar a mim mesmo como eu sou, já é um motivo para eu buscar justificativas. E na grande maioria das vezes, as justificativas eu encontro atribuindo responsabilidades ou culpas ao outro. Eu julgo porque eu me rejeito, porque eu não me valorizo como eu sou, porque eu me sinto inferior, porque eu me culpo. E ao julgar, isso de certa forma, por um determinado momento, pode até tornar a minha vida mais leve, porque eu transfiro esse peso para alguém ou para alguma situação. Eu faço isso para me defender de mim mesmo, tá? E também para que os outros passem a me aceitar, para que eles... Porque quando eu estou julgando alguém, um terceiro pode ser que me aceite, que me enxergue como merecedor. E isso acaba trazendo uma certa leveza para mim, mas é ilusão. Eu faço isso para justificar para mim e para os outros que eu não sou tão ruim assim, que tem alguém pior que eu, que o outro é que é culpado, que se a coisa não está bem na minha vida, é culpa do outro. Mas na verdade, eu decreto que o outro é o responsável por eu ser como eu sou, por a minha vida estar como está. Eu faço isso para me sentir melhor, mas eu estou dando poder ao outro para cada vez mais estar no comando da minha vida, tá? E eu só faço isso de tanto que muitas vezes estamos acostumados a mentir para nós mesmos, tá? Às vezes eu de verdade acredito que é assim que eu vou conseguir agradar o outro, que é assim que eu vou resgatar a minha autoestima, que é assim que eu vou resgatar a minha aceitação, ao ser aceito por eles, ao ser valorizado pelos outros. Mas não, você só vai ser valorizado a partir do momento que você se der o devido valor, tá?
Não importa, você pode até acreditar que é isso que vai fazer você se livrar das suas rejeições, das suas carências, etc. Tá? Mas não é, não é. Né? Talvez desde criancinha você não conseguia agradar ninguém, não conseguia agradar nem os seus pais, tá? Tudo que você fazia eles reclamavam, talvez eles diziam que você nunca seria capaz de ser alguém, de ter sucesso, e talvez por isso hoje você não se sinta merecedor de aceitação, talvez por isso você se rejeite, e talvez por isso você tenha necessidade de responsabilizar os outros para justificar que você não tem culpa. E assim você supre as suas rejeições. Mas, eu acho que está na hora de parar de mimimi e de assumir a sua responsabilidade. Tá? Assumir a sua responsabilidade, trabalhar no seu auto-perdão, parar de acreditar na mentira que os outros contam para você e que você acreditou como verdades ou acredita como verdades, e iniciar um novo ciclo na sua vida a partir do perdão, tá? Para parar de alimentar cada vez mais esses estados negativos que só te trazem dissabores, as suas próprias carências, desafetos, rejeições, falta de amor próprio. Você precisa se relacionar melhor consigo mesmo, consigo mesma, para parar de transferir para o outro a responsabilidade que é sua. A responsabilidade por aquilo que não vai bem na sua vida. Você não precisa justificar para ninguém. Você só precisa transformar aquilo que não vai bem para que comece a ir bem. E para isso você precisa plantar novas sementes. E plantar novas sementes é pensar de forma diferente. É agir de forma diferente. É plantar de forma diferente. É você ser a transformação do mesmo daquilo que você deseja ver germinar na sua vida. É você ser o exemplo daquilo que você diz que precisa mudar no outro. Seja você o exemplo. Eu acho que você já percebeu que justificar não vai tornar você responsável por isso. Muitas vezes aquilo que a gente espera do outro a gente não faz por nós mesmos, mas continuamos esperando que o outro faça pela gente. No fundo, a grande verdade é que ninguém tem culpa, nem eu, nem você, nem o outro, mas todos nós temos responsabilidades, porque todos nós temos consciência de tudo isso que eu estou falando aqui. E muitas vezes tudo que nós fazemos contra nós é uma grande autossabotagem, eliciada pelo nosso próprio ego. Bom, gratidão imensa por ter passado aqui comigo estes momentos. Nos encontraremos no nosso próximo programa, aqui na Rádio Luz Radiônica, com a próxima parte deste tema, o poder do perdão. Gratidão imensa, amor e luz.